Bom dia, meninos, tudo bem com vocês? Primeira série A. É um prazer estar aqui com vocês, como professora de História da turma, certo? Desejo a todos um ótimo 2021, que a gente possa aprender e crescer sempre juntos, certo? Meninos, regrinhas importantes e básicas para que a gente tenha um ano tranquilo, um ano proveitoso, certo? E eficiente, de fato, na questão estudos. Vamos lá. Primeira coisa, copia o quadro, professora. Ele contém exemplos, ele contém explicações, ele contém datações que podem ajudar vocês na resolução das atividades e, em especial, na compreensão desse conteúdo proposto, certo? Segunda coisa, copiar e responder as atividades propostas no caderno de história, certo? Depois, realizar o fórum diariamente. Depois, mandar a foto da sua atividade no portfólio diariamente, certo? Essas regrinhas básicas ajudam vocês a manter uma rotina de estudo organizada, a compreender o conteúdo, tá bom? E facilita também o desenvolvimento. Então, vamos lá. Primeira série, nosso primeiro conteúdo de história deste ano é Introdução aos Estudos Históricos. Que é isso, professora? A gente não chega na história, no ensino médio ou em qualquer outro nível, já pá, no conteúdo, não. A gente precisa entender o que é história. Como que a gente estuda isso, como é que vai ser feito esse desenvolvimento dessa disciplina no decorrer do conteúdo de vocês, mas o que é história, professora? Para que eu preciso estudar gente morta? Para que eu preciso estudar uma coisa que tem 2000 anos? O que isso muda na minha vida? Você precisa entender, enquanto aluno, né, enquanto um pretenso aí cursista de uma universidade, que tudo que acontece à nossa volta é resultado de algo que aconteceu anteriormente. Certo? Nós somos resultado de um processo histórico, mas nós só conseguimos ter essa compreensão do que nos cerca se nós entendemos aquilo que passou lá atrás, certo? Então, assim, não adianta eu pensar que eu vou conseguir hoje entender nossa conjuntura política, nossa conjuntura econômica, nossa conjuntura social, se eu não entender os processos que vieram antes disso, certo? Por isso que entender processos históricos é tão importante para a vida e para a formação de vocês. Certo? Nossa sociedade hoje, 2021, ela é o resultado de um processo histórico que já vem acontecendo ao longo de muitos anos, certo? Muitos anos. Nós somos, nosso sistema de governo da democracia, remota da Grécia, antiga, 4.000 anos antes de Cristo. Nosso sistema republicano, remota de Roma, 3.000 anos antes de Cristo. Então, assim, nosso formato arquitetônico remota dos etruscos, 776 antes de Cristo. Então, assim, tudo isso, nós hoje somos o resultado de um grande processo histórico. Por isso que entender história e seus processos é muito importante. Então, chega aqui comigo. Professora, muito bem, a senhora falou que é importante e tudo mais, mas o que é história? O que é essa ciência? Primeira coisa, história é uma ciência. Ela não é literatura. O que difere? É uma ciência que estuda os acontecimentos do passado. Acontecimentos passados. Ou seja, aquilo que aconteceu no passado. Lembrando que o começo da minha aula já é passado, mas isso a gente chama de história do tempo presente. História remota com menos de 50 anos, a gente chama na historiografia de história do tempo presente, certo? Então vamos lá. História que estuda acontecimentos do passado. Porém, esse cara aqui, ó, muito top, que tem um livro que chama O Ofício do Historiador ou Apologia da História, Mark Bloch, ele é um historiador que diz o seguinte, que ele não acha que a história seja uma ciência que estuda o passado. Ele acha que é a ciência que estuda os seres humanos no tempo, as ações que os seres humanos desenvolvem ao longo do tempo. Deixa eu dar um exemplo por que eu prefiro definir a história segundo Mark Bloch. Eu não estudo com vocês a história dos dinossauros. Por quê? Porque eu preciso estudar com vocês a história do homem no tempo. Então, ela não é um acontecimento que estuda só os acontecimentos. Ela precisa estudar esse agente aqui no tempo, ó, os seres humanos, certo? Muito bem. Quem é o historiador? É o cara que escreve a história, certo? É responsável por colher vestígios, tudo aquilo que o homem deixa ao longo do tempo, cerâmicas, escritos, fotos, imagens, ruínas, são vestígios históricos, e realizar a historiografia. Opa, professora, para aí que essa palavra é grande, da história. Historiografia, meus amores, nada mais é do que a escrita da história. Isso é historiografia, certo? Mas, professora, como que é feita essa escrita? Porque a senhora disse lá no começo que a história é uma ciência e não uma literatura. Qual que é a diferença? Vou explicar para vocês. Na literatura, tudo cabe, tudo pode, tudo é risível e crível. Ou seja, eu posso pegar um livro e começar a escrever
que na sala de aula do primeira série A tem 2 vampiros, 5 lobisomens, 17 fadas. Então, assim, isso pode, isso cabe. Eu posso criar mundos paralelos à literatura, né? Quantos livros a gente tem aí, aos amantes da literatura, né? Com personagens fictícios e tudo mais. Isso pode, isso é crível, tá ok, faz sucesso. Mas a história não me permite isso. A história lida com fato. O que é fato? Acontecimento. Para ser história, precisa ter acontecido. Eu não posso simplesmente inventar algo. E é por isso que precisa seguir um rigor metodológico, certo? O historiador, primeiramente, não existe historiador de tudo. Não existe. A história ela é ampla, ela é vasta. Eu tenho que recortar para escrever, certo? Até para dar aula para vocês. Eu não posso chegar aqui e dar aula de tudo ao mesmo tempo. Eu preciso fazer recortes, selecionar assuntos, selecionar acontecimentos, para que vocês consigam fazer essa compreensão, certo? Muito bem. Como que é feito esse rigor metodológico? Ao escolher o recorte, eu seleciono fontes. O que são as fontes históricas, meus amores? As fontes históricas são todos os vestígios produzidos pela humanidade no tempo e no espaço. Ou seja, tudo aquilo que o homem deixou, que o homem tocou, que o homem modificou no tempo e no espaço é história, certo? São fontes históricas. Muito bem. Existem 2 tipos, diretas e indiretas. Espera aí que eu já chego lá. Por meio dessas fontes históricas, vamos supor que eu decida falar sobre Vargas. Vamos um assunto fresco para vocês aí, Getúlio Vargas, certo? Eu, enquanto historiadora, vou escrever sobre Vargas. Eu preciso primeiro reunir documentos, reunir fontes, certo? Como é que eu faço? Eu vou lá e falo, não, olha, sobre Vargas eu quero escrever sobre o suicídio de Vargas, o que motivou o suicídio. Vocês já viram que eu peguei Vargas, que é um período extenso, e já recortei para um fragmento da história, que é a escrever sobre o suicídio de Vargas, certo? Muito bem. O que eu preciso? Qual que é o primeiro documento que eu preciso entender? A Carta Testamento de Vargas, né? Porque é lá que o Vargas dá sérios indícios de o que motivariam esse suicídio. Mas é o único? Não. Eu preciso encontrar documentos que conflitam a verdade proposta por Vargas, certo? Porque ao escrever a Carta Testamento, ele finaliza ali como se aquilo fosse a verdade absoluta. Mas não é assim que funciona. Eu preciso achar documentos que contradizem ou que reafirmam isso. Comprovação histórica. Agora deixa eu dizer um negocinho para vocês aqui. História ela não busca a verdade absoluta. A história busca a verossimilhança. Professora, por quê? Porque a história ela é subjetiva, ela é interpretativa, ela é carregada de intencionalidade. Quem escreve, escreve com intenção. Vamos lá. A professora aqui, como todos que me conhecem sabem, não gosta do Vargas. Não gosta. Eu acho ele assim um cara com muitos elogios negativos, né? Muito bem. Então, assim, eu acho ele bem dispensável. Aí, tudo bem. Só que eu decidi falar sobre a Carta Testamento dele. Só que eu quero falar, eu quero desmontar aquela carta. Eu quero desconstruir. Eu quero dizer que aquele documento tá cheio de intenções do Vargas de convencer, de ludibriar a população. Só que para isso, eu preciso achar documentos para corroborarem a minha. O que é corroborar? Confirmar, tá bom? Para confirmar a minha teoria, a minha intenção. Então, quando eu vou escrever sobre o Vargas, eu vou escrever com a intenção de criticar a carta dele, de criticar o legado dele, de criticar as ações dele. Para isso, eu não posso simplesmente escrever eu acho, eu acredito. Isso não é história, isso é literatura. Isso é diário, no máximo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou me certificar de documentos daquela época que vão rebater. Olha, Vargas não estava sendo... Vargas não tinha intenção de agradar a população, muito pelo contrário, ele desviava milhões, as leis trabalhistas eram para garantia dos empregadores, não dos empregados. E isso eu preciso de documento, eu preciso de fonte, eu preciso provar de onde eu estou tirando isso, certo? E escrevi com a intenção de desmontar a carta do Vargas. Essa é a minha intenção, certo? Mas eu não fiz baseada no achismo, eu fiz baseada em fonte. Agora, o historiador André Luiz resolveu escrever, resolveu escrever defendendo o Vargas, porque ele acha o cara, topíssimo.
Para ele, o melhor documento já escrito na vida foi aquela carta do testamento. Ele acha o máximo quando ele fala que sai da vida e entra para a história. Eu acho, né? Então, vamos lá. Ele resolve escrever sobre Vargas, só que ele vai defender. A intenção dele é de defender. Ele vai reunir documentos diferentes dos meus. A carta testamento é a nossa fonte principal. É de lá que a gente vai construir a nossa narrativa, a nossa historiografia. Só que ele vai reunir documentos para, olha, ele estava sendo perseguido pelos militares, ele tinha uma ação popular muito grande, ele queria defender a população, ele acreditava que se ele fosse tirado do poder, a população iria sofrer. Todos esses documentos, esse historiador, o historiador André, vai precisar reunir para montar a sua narrativa histórica. Um documento, a carta testamento. Até agora, só por 2 pessoas, eu tive 2 discursos. 2 discursos. 2 narrativas diferentes. Por quê? Intenções diferentes. A história é carregada de intencionalidades. Então, deixa a Caritas que ele fala um negócio para vocês aqui, para vocês levarem para a vida. Toda vez que vocês forem analisar uma história, lembrem, ela é multifacetada. Ela tem diversos lados. Se você for analisar a construção de uma represa numa aldeia, você precisa ouvir os aldeões, os empresários, as populações ribeirinhas e tudo mais. Senão você não está fazendo história, você está sendo unilateral, certo? A história ela tem vários lados. Você é carregado de intenção. Ao escrever, defende a sua ideia. Não tem como, eu defendo a minha. Quem vai escrever história defende. Só que a nossa defesa tem que ser baseada em documentos, certo? Em fontes históricas. Professora, o que é uma fonte direta e o que é uma fonte indireta? A fonte direta ela é aquela produzida pelos agentes que viveram os eventos. Certo? Vamos lá. A gente viveu... Vamos trazer uma história bem recente. Transição do colégio regular para o colégio militar. Quem viveu essa transição é agente direto. Se produziu um diário, se produziu cartas, se produziu fotos e tudo mais, são fontes diretas. A população viveu isso. E o que seria indireta? A professora... Eu cheguei hoje no colégio. Cheguei com o colégio militar, então eu não sei o que acontecia antes. Mas eu quero escrever sobre essa transição. O que eu vou pegar? Eu vou pegar as fontes, essas fotos, essas cartas e vou produzir um documento a partir delas. Vou produzir uma nova fonte, um livro que seja. Ele vai se tornar uma fonte histórica, certo? Não estou produzindo? Ele vai se tornar uma fonte histórica. Só que ele é indireta. Eu não vivenciei o processo. Eu estou escrevendo a partir do que os outros vivenciaram. Entendeu? Fonte direta, fonte indireta. Muito bem. Além das diretas e indiretas, nós temos os tipos. Né? Como que são essas fontes? Tipos de fontes. Nós temos escritas, arqueológicas, pictóricas e orais. Vamos lembrar para vocês que até o século XIX, o movimento positivista só acreditava que era fonte histórica, documento oficial escrito. Nada mais tinha importância. Só que aí começou-se um debate nas academias, e principalmente na escola de Frankfurt, que falava o seguinte, a escola dos análises principalmente, falava o seguinte, mas... como que é só documento escrito, se no ano de 10.000 eu utilizo uma cerâmica para saber onde aquela população andou, como que ela viveu, como que ela se alimentou, como que ela se moveu? Eles não escreviam, o domínio da escrita é de 4.000 anos antes de Cristo, não de 10. Então como que eu faço isso? Né? Então como é que é a história? Certo? Então foi aí que houve uma revolução documental, que a gente fala, na passagem do século XIX para o século XX. E aí passou a ser incluído como fonte histórica tudo aquilo que o homem produz no tempo, para vocês copiarem o quadro. Tudo. Exemplos de fonte escrita. Documentos governamentais. O que seria um documento governamental, professora? Um decreto, uma escritura, uma declaração de independência, certo? A Carta Magna, a Constituição, tudo isso é documento governamental. Um relato de viagem, uma pessoa faz um relato de viagem, depois de muitos anos alguém acha e vai escrever sobre ele, é uma fonte. Um diário, professora, diário. A gente não faz história a partir do diário de Anne Frankfurt? Anne Frank, a gente não escreve história a partir dela? A gente não lê a história que ela conta sobre a Segunda Guerra Mundial e não consegue produzir narrativas a partir do que ela escreveu? É diário. Cartas. Quantas Vargas, eu acabei de dizer da carta de Vargas, é uma carta de testamento, é fonte, certo? Registro arqueológico. A gente estuda Roma, pelas ruínas, Grécia, pelas ruínas, sociedades pré-colombianas, pelas ruínas, sociedades mais antigas ainda, antes das invenções das escritas, pelas cerâmicas, pelos utensílios, pelas vestimentas, pelas cavernas, tudo isso é fonte, certo? Pictóricas, que são fontes, as pinturas rupestres. Como que eu sei
que a população do Paleolítico era nômade, porque encontrou-se em cavernas distintas, em lugares distintos, a mesma composição de pintura, ou seja, produzida pelo mesmo povo. Então tem documento escrito? Não, não tem. Qual que é a minha fonte histórica? As pinturas rupestres, ou seja, os quadros, ilustrações, animações, tudo que pode contar algo de algum período e de algum agente histórico é fonte, certo? As orais, os testemunhos, os mitos e as lendas. Eu queria que vocês assistissem, muito difícil de achar, mas se vocês conseguissem, um filmezinho curtinho que chama Os Narradores de Javé. Esse filme, ele vai falar sobre a importância da narrativa histórica, ele vai falar sobre a construção de uma represa e como cada população, cada pessoa ribeirinha dá um testemunho sobre essa narrativa, sobre essa construção da represa. O filme chama Os Narradores de Javé. Se vocês conseguirem ver, vocês vão entender um pouquinho sobre a importância das fontes e como elas funcionam na rotina da historiografia. Bom, meninos, hoje, por enquanto, é isso que a gente vai ter. Eu vou ficar com vocês, introdução aos estudos históricos. Quero que vocês compreendam a importância de se entender esse período de introdução aqui, né? Um período de aula teórica mesmo, um conteúdo bem teórico, não tem factual, nada, mas vocês precisam entender para conseguir ter correlação com os conteúdos que virão a seguir, tá bom? Fiquem com Deus, fiquem bem. Se precisarem de mim, eu estou sempre à disposição.